Pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos analisar um assunto em relação à Mel, nomeadamente em relação à Altice Internacional, o grupo que detém a Mel, que mais uma vez se vê a braços com um escândalo financeiro, a ter aqui os credores a bater à porta, porque o seu Patrick Drahi parece que não se anda a portar muito bem, parece não, está evidente, e os credores parece terem perdido de uma vez por todas a paciência e vão agora iniciar mais um forcing contra Patrick Drahi e contra a Altice Internacional, porque neste momento acreditam que pode estar em causa o contrato que foi celebrado no passado, precisamente com os credores, no sentido de garantir o pagamento atempado, não é? Arranjar um plano de pagamento entre a Altice e, neste caso, os seus credores, de maneira a que nem o grupo perdesse a viabilidade, nem os seus credores perdessem o acesso a pelo menos uma parte das dívidas que o grupo foi tendo, ok? Meus amigos, então sai-nos aqui uma notícia fresquinha no Eco que dá conta de que a Altice foi acusada de incumprimento após Patrick Drahi ter tirado a Mel do alcance dos credores. Um conjunto de credores da Altice Internacional, detentores de cerca de 8 mil milhões de euros de dívida sénior, acusou formalmente o grupo de incumprimento, avança o Financial Times. Estes investidores contestam, entre outros aspectos, a decisão de Patrick Drahi de retirar a Altice Portugal do alcance dos credores no passado mês de dezembro, considerando que a mesma violou os termos das obrigações. Ora bem, meus amigos, isto de facto é uma situação escabrosa que aconteceu, que na altura foi noticiada pelo Eco, e de facto, basicamente, para quem está assim um bocado fora de toda esta situação, o que é que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, o grupo Altice está completamente afundado em dívidas, ok? A estratégia de Patrick Drahi ao longo dos últimos anos foi de alavancagem brutal, que aliada neste caso ao fortíssimo crescimento das taxas de juros nos últimos anos, fez com que a dívida disparasse para patamares insustentáveis para o grupo, ok? Posto isto, existem duas operações altamente rentáveis dentro do grupo. Uma delas é a Altice Portugal, com a Mel, e a outra é a Altice Caribbean, portanto a operação nas Caraíbas. O que acontece? Estas duas operações representam 80% das receitas da Altice Internacional. Posto isto, eram dadas como garantias aos credores, neste caso, as operações que estavam dentro neste caso, desta ideia da Altice Internacional, em que a Altice Portugal e a Altice Caraíbas estavam englobadas. O que é que o Sr. Patrick Drahi fez? Foi o mesmo que vocês, por exemplo, terem um empréstimo ao banco e a garantia desse empréstimo é o ativo, é o imóvel. Ou seja, vocês vão pedir dinheiro ao banco, pedem, por exemplo, 200 mil euros para comprar uma casa, o banco empresta-vos esse dinheiro, obviamente vocês têm que dar garantias, e a principal garantia é a hipoteca do imóvel. Se vocês não pagarem essa dívida junto do banco, o banco executa a dívida e a casa passa a ser do banco, o banco vende e consegue ir buscar o dinheiro desta maneira. O que o Sr. Patrick Drahi aqui fez foi uma coisa tão simples como, subrepticiamente, depois do acordo celebrado, em dezembro, chegou e disse, bom, este grupo, 80% das receitas deste grupo vem da Altice Portugal e da Altice Caribbean. Então eu vou tirar a Altice Portugal e a Altice Caribbean aqui da situação. E então, daquilo que era os 100% de rentabilidade do grupo, o grupo fica reduzido a 20%. Ou seja, apenas 20% daquilo que é a rentabilidade fica ao alcance dos credores caso seja necessário executar a dívida. Portanto, o que é que isto significa? Significa que 80% do poder de encaixe financeiro do grupo fica fora das esferas. Porquê? Porque o Sr. Patrick Drahi decidiu nomeá-las como subsidiárias sem restrições. Ou seja, ficam fora deste acordo. Bom, como vocês imaginam, isto teve uma repercussão significativa do ponto de vista das valorizações das obrigações da Altice, que caíram imediatamente, tendo em conta a saída da esfera dos seus principais ativos. Portanto, imaginem o que é. Vocês, à meia da noite, chegam ao banco e dizem assim, amigo, olha, eu tinha uma dívida com vocês, não é? Celebrámos um acordo e tal da dívida e a minha casa estava dada como garantia bancária. Pá, hoje eu lembrei-me e
tirei a casa da garantia bancária. Portanto, neste momento, o que é que acontece? Se eu não tiver rendimentos e vocês têm a dívida, se eu deixar de pagar, levam-me as cuecas. É quase isso que o Patrick Drahi está a fazer. Estão a perceber? Portanto, obviamente, não tirou tudo. Ainda existe 20% das receitas que não dizem respeito a estas duas operações, mas foi isto que aconteceu. Bom, assim sendo, portanto, um grupo de credores que tem neste momento cerca de 8 mil milhões de euros de dívida da Altice Internacional, o que fez foi, ok, portanto isto é claramente uma manobra que está a visar retirar da nossa esfera, portanto se o senhor decidir não pagar, eu não tenho como ir executar uma parte significativa porque não tenho lá valor para isso, não é? Portanto aquilo que é o principal ativo, de onde vem verdadeiramente dinheiro deste grupo, já não está ao meu alcance, isto é ilícito, isto vai contra o contrato que nós celebramos, e então acusaram formalmente o grupo por incumprimento do contrato celebrado, ok? Concretamente, o que foi feito foi uma notificação formal de default, ou seja, sobre 2 mil milhões de euros que vão terminar, ou seja, a data de pagamento termina em final de 2028, e ficaram já informados de que, ou seja, fica já a Altice Internacional informada de que vão vir aí mais notificações sobre o restante da dívida, porque o que está em causa é a acusação de que o grupo agiu contra aquilo que foi acordado no acordo de dívida, não é? E, portanto, neste momento os credores vão fazer uma coisa tão simples como: queremos o dinheiro e queremos já, porque o que nós temos em cima da mesa é um incumprimento daquilo que foi feito, ou seja, nós chegámos a um acordo para vos facilitar o pagamento, vocês quebraram o acordo, então quero o dinheiro já. Pronto. Isto basicamente era a mesma coisa que vos aconteceria se vocês tivessem. E o exemplo da casa é um exemplo muito bom para isto, porque acontece-vos se vocês. Pronto. Se não souberem, eu explico-vos aqui muito rapidamente, que é: se vocês celebram um acordo com o banco e esse acordo com o banco tem um conjunto de condições, se vocês violam esse conjunto de condições, o banco está no poder de chegar e dizer: ok, eu tinha feito um acordo em que permitia o pagamento das prestações desta dívida em 40 anos, por exemplo, mas tendo em conta que os pressupostos que foram assinados deixaram de estar cumpridos por esta parte, eu quero o dinheiro já. E, portanto, quando o banco diz que quero o dinheiro já, normalmente ficas sem o ativo, não é? Porque não tens capacidade financeira de bater o martelo. É o que está a acontecer aqui. Ou seja, o que os credores estão a dizer é: meus amigos, nós queremos o dinheiro já, porque os pressupostos que nos levaram a deixar-vos pagar isto às prestações desapareceram. Bom, estes credores são, entre outros, a Sona Asset Management e a Arini Capital Management, ok? São vários e, portanto, o que aconteceu foi que não só eles decidiram notificar a empresa, como celebraram um acordo de cooperação. E esse acordo de cooperação nada mais é do que, em vez de eu estar aqui a reclamar a parte que eu tenho, tu estás a reclamar a parte não sei... Não, a gente vamos juntar esforços e vamos nos unir contra um inimigo comum, que é, basicamente, temos os dois lá dinheiro e vamos nós ao mesmo tempo atacar. E estas datas que eles acordaram, portanto, este acordo de cooperação que pode durar até janeiro de 28, com a possibilidade de se estender até 29, bate precisamente nas datas em que a maturidade das dívidas, neste caso, coincide com a maturidade das dívidas que eles têm, ok? Pronto. Basicamente, isto mostra que os credores perderam mesmo de facto a paciência, porque a jogada feita em dezembro passado é uma jogada que é arriscada, naturalmente por parte de Patrick Drahi, mas é uma jogada que os deixa em fortíssimo desconforto, principalmente porque o grupo já está a passar por uma fase muito difícil e porque isto já não é a primeira vez, ok? Já não é a primeira vez em que Patrick Drahi se vê apertado, neste caso pelos credores, e depois acaba por ter que arranjar aqui à última da hora uma forma de se tentar safar. Aconteceu isso, por exemplo, com a questão da Altice France, em que, por exemplo, a determinada altura a dívida era tanta e a situação estava de tal maneira complicada que o acordo foi dar 45% da Altice France neste caso, aos credores, e em troco disto foi perdoado um valor de 15,5 mil milhões de euros. Portanto, Patrick Drahi continuou a gerir a operação, mas perdeu quase metade da empresa no meio disto. E, portanto, o que os credores neste momento estão aqui a fazer é dizer: meu amigo, nós queremos o dinheiro já, vamos arranjar uma solução. Se não tiveres o dinheiro, muito provavelmente pode acontecer uma situação parecida a esta de nós queremos uma parte significativa da operação como forma de pagamento, não é? Porque ao fim e ao cabo as operações têm rentabilidade. Se eu ficar dono dessas operações, posso conseguir ir buscar dinheiro com isso, não é?
o que é que está em causa? O que está em causa é que, no meio desta história toda, existe uma operação em Portugal, a Altice de Portugal, que tem, entre outras coisas, a Mel e que tem, entre outras coisas, a Fast Fiber, a Fibra Global, etc e tal. Ou seja, estamos a falar de uma empresa estratégica em Portugal do ponto de vista de telecomunicações que está absolutamente envolvida num escândalo escabroso de questões financeiras, não é? Porque tudo isto é do domínio do absurdo, não é? É uma gestão um bocado malabarística da situação e a Mel está lá envolvida no meio. Ora bem, movimentos como este, de pressão por parte dos credores, podem levar, entre outras coisas, à necessidade de Patrick Drahi se desfazer mais uma vez de outra operação, como aconteceu com a SFR em França, onde tentou, acima de tudo, está em curso, está praticamente finalizado, tentou, acima de tudo, ir buscar liquidez. E essa liquidez procura, acima de tudo, garantir algum folgo. Inclusive, existem algumas movimentações intragrupo de que o Patrick Drahi está a fazer para tentar ganhar algumas almofadas financeiras aqui e ali, nomeadamente com o reforço do capital da própria Mel, ou da Altice Portugal, que viu o seu capital ser reforçado com operações intra-grupo, e isto claramente mostra que o Patrick Drahi está numa situação um bocado complicada, mas que está, como eu digo, malabaristicamente a fazer as suas operações. Mas, com esta pressão concertada por parte dos credores, a venda da Mel, ou seja, a venda da Altice Portugal, pode estar mais do que nunca em cima da mesa, porque uma pressão significativa como esta pode levar a Patrick Drahi a perder, neste momento, mais uma fatia significativa de uma das suas grandes operações, que seria a Altice Portugal. Porque, tendo em conta o histórico, tendo em conta o precedente que aconteceu com a Altice France, eu não me admirava, e tendo em conta a magnitude ou seja, daquilo que é a Altice Internacional e a importância que a Altice Portugal tem dentro da Altice Internacional, eu não me admirava que parte deste acordo de negociação com os credores fosse, mais uma vez, abrir mão de uma parte de uma operação rentável, de uma operação viável, que seria, neste caso, a operação da Altice Portugal, que poderia, neste caso, ser entregue uma parte da empresa como forma de perdão de dívida, poderia haver a entrada de novos acionistas, ou seja, não se sabe muito bem em que moldes. Por isso, eu digo que isto pode ser um acelerador significativo da necessidade de venda da Altice Portugal. Como eu vos disse, a Altice, em maio, converteu 2,5 mil milhões de euros em dívida intragrupo no capital da Mel. Ou seja, o que ele fez foi pegar pegar nesse dinheiro e colocá-lo diretamente no capital da Mel. Foi até uma notícia que o EC avançou em primeira mão. E, basicamente, tem também aqui a questão da venda da SFR, como eu vos disse, por cerca de 20 mil milhões de euros. Ou seja, há movimentações claras de que é preciso aliviar a pressão de dívida, e esse alívio leva-nos, de facto, a perceber os contextos. E o contexto é: os obrigacionistas perderam a paciência, os credores perderam a paciência com estes esquemas e com estas trocas e baltrocas de Patrick Drahi, que decidiu, aos 45 do segundo tempo, tirar o tapete do acordo que tinha feito, portanto, em dezembro do ano passado. Tendo em conta as posições oficiais, portanto, o Financial Times noticiou isto, nem a Altice nem os credores quiseram falar sobre o assunto, portanto, isto ainda é uma coisa que se vai arrastar durante muitos e longos meses, aqui para a malta que gosta desta questão das telecomunicações. Vamos ver o que é que vai dar isto. A própria CEO da Mel, a Ana Figueiredo, já teve a oportunidade de dizer recentemente até que abriu uma garrafa de champanhe no dia que lhe pararem de perguntar, no dia que ninguém lhe perguntar sobre a venda da Mel, porque a realidade é essa, não é? A operação em Portugal está intrinsecamente ligada a toda estas jogadas de bastidores que estão a acontecer com a Altice Internacional. Portanto, a venda da Mel é uma coisa que não é o se, é o quando. Portanto, todos nós sabemos que Patrick Drahi se vai ter que desfazer da sua principal operação neste momento, do ponto de vista da rentabilidade, e que isso vai ter depois implicações naquilo que é quem é que será o novo entrante, não é? Portanto, quem é que será a nova administração, se será um grupo conhecido, se não será, que ideias tem para a empresa, e portanto isso depois terá impactos naquilo que é o mercado português. Mas, de facto, este movimento neste momento concertado por parte dos credores leva-nos efetivamente a pensar que pode haver aqui um grande acelerador à necessidade de venda. Vamos ver se de facto isso acontece ou não. Portugal, neste momento, em 2026, estamos a meio do ano de 2026, e eu diria que nos próximos
2, 3 anos no máximo, nós vamos assistir aqui a uma reconfiguração total daquilo que vai ser a organização, pelo menos, no setor das telecomunicações em Portugal. Temos neste momento Mel, nós, Vodafone e Digi, do que respeita às operadoras nacionais, ou com escala nacional em termos de ordem, e vamos ver se no espaço de tempo, nos próximos meses ou poucos anos, não vamos ver aqui operações de consolidação, mudanças de dono, e isto tudo pode ser relevante. É relevante significativamente para mim, porque eu analiso isto aqui com vocês, mas também é relevante para mim enquanto consumidor e para ti enquanto consumidor, porque vemos aqui estes movimentos a poderem reconfigurar o mercado e trazer soluções novas, trazer consolidação, trazer escala, ver se os preços vão acompanhar isso ou não, perceber se existem medidas regulatórias nestas transações que possam abrir portas a outros. Em breve faremos vídeos sobre todas estas questões, mas digam-me aí o que é que vocês acham. Acham que este movimento por parte dos credores pode levar Patrick Drahi a abrir mão de parte da Altice Portugal e da Altice Caribbean, como aconteceu com a Altice France? Acham que Patrick Drahi vai aguentar esta situação nos tribunais enquanto se desfaz das operações e consegue dar aqui mais uma giga-joga? Digam-me nos comentários o que é que vocês acham e vemos no próximo Viciado Comenta.